Fala galera, começando mais um videozão aqui, conteúdo bom, hein? Ó, já gravei várias paradas, já ia dormir, só que o Spec me contactou aqui às pressas pra falar que o Emanuel lançou vídeo bom. Meu parceiro Emanuel aí do canal Nação Nerd. Já deixei o meu like e bora ver esse conteúdo, porque a parada é a seguinte, ó. A diferença entre o Chidori e o Haikiri. Tu sabe a diferença entre os dois? A única coisa que eu posso te falar é que foi o Kakashi que criou os dois. O Kakashi criou primeiramente o Chidori e depois habilitou o Jutsu pra ser chamado de Haikiri, porque ele teve alguns diferenciais. E aí quem pegou a alcunha de Chidori foi o Sasuke e inclusive fez várias, eu sei que é um pleonasmo, várias variantes, ou seja, fez variantes dessa técnica de forma muito versátil e aí diferenciou muito mais um jutsu pro outro. Então, sem mais enrolação, bora ver esse conteúdo aqui que eu sei que tá muito bom sobre a diferença do Chidori pro Haikiri, hein? Você já se perguntou qual era a diferença entre o Chidori e o Haikiri? O instinto de todo mundo é dizer que são a mesma coisa, só muda o nome. Quando é o Kakashi que utiliza, vira Haikiri. Quando é o Sasuke, é o Chidori. Edição top. Só que se você se aprofundar mais um pouquinho na obra, você vai ver que não é bem assim. Até mesmo nos databooks de Naruto, tanto o Chidori quanto o Haikiri são tratados como jutsu diferentes. E de fato são. É só questão de mesmo nome, tipo, é o mesmo jutsu, mas com usuários diferentes. Não, eles são listados como técnicas distintas. O Chidori usado pelo Sasuke é um jutsu de ranking A, enquanto o Haikiri usado pelo Kakashi é um jutsu de ranking S. Não tem jeito, o Kakashi ele reabilitou o jutsu e modernizou ele, a ponto que até o ranking da técnica subiu, tá ligado? Mas vale citar que o Sasuke fez tantas técnicas derivadas desse Chidori, como por exemplo o Chidori Senbon ou a espada relâmpago, né? Ou a espada relâmpago lá, aquela técnica de médio alcance dele, que ele fez muitas técnicas bem legais de rank A, derivada desse jutsu que o Kakashi depois fez ser rank S, tá ligado? Nisso a gente percebe que o Haikiri é um nível acima. Isso já mostra que tem, no mínimo, uma diferença importante entre os dois. Mas eu já vou lançando polêmica. Eu acho que o Chidori do Sasuke e as variantes que ele criou são mais poderosas que o Haikiri do Kakashi. Bora ver se estou certo ou errado. Então vamos tentar entender isso melhor hoje, e para isso a gente precisa voltar no tempo e ver como esse jutsu realmente funciona. E aqui entra uma coisa que a gente conhece bem, o famoso retcon de Naruto, ou melhor, aquela baguncinha que o Kishimoto fez ao longo da obra. Ele foi inventando e ajustando as coisas conforme a história andava. E o Chidori é um desses casos. Na primeira vez que o Kakashi usa contra os Zabus, ainda na ponte do País das Ondas, é simplesmente insano. E sinceramente, esse foi um dos meus jutsus favoritos por muito tempo. Talvez seja até hoje, já que eu fico pendendo muito entre o Haikiri e até mesmo o Susanoo. Pô, fala sério, quem aí não era criança quando o Kakashi usou o Haikiri a primeira vez e ficou olhando? Olha que maneiro, o Kakashi correndo com a mão cheia de raio. Fala sério, você passou por isso também. E aí de repente, em meio àquela cena épica, o Zabuza pega e solta. Eu consigo ver o chakra dele. E tipo, isso era bizarro naquela época. No começo de Naruto, ver o chakra com os olhos era tipo nível elite. Não, e o som que faz é muito louco, pô. O som que faz é barulho de pássaros, né? E nada comum. Já no final da série virou terça-feira, todo mundo via chakra, e isso aí é outro retcon básico que a gente acabou observando com o passar da história. Mas voltando, nessa primeira aparição o Haikiri é só estiloso, não tem explicação. E mesmo na segunda vez que o Kakashi utiliza, também não tem. Vale citar que o Kakashi, se eu não me engano, o Kakashi ele deriva de Chidori para Haikiri depois que ele vira Jonin, né? Porque até onde eu me lembro, enquanto ele tá na Ambu, ele usa o Chidori. Você se lembra daquela cena tensa contra o Orochimaru? Kakashi naquele momento ativa o seu Haikiri para Isso aí já é Haikiri. tentar intimidar o Sannin, mas E não intimida, vale citar que ele peidou de medo. vimos que o Kakashi nem teve a ousadia de utilizar esse jutsu contra o Orochimaru, que acaba saindo daquele local, e o Kakashi por consequência acaba desativando o jutsu. Só que aí, finalmente, quando o Sasuke o utiliza contra Gaara pela primeira vez, a gente tem uma explicação, e é uma explicação massa. O Maitugai, ao observar o Sasuke utilizando, acaba explicando aquela técnica pra todo mundo, e sendo ele o maior rival do Kakashi, faz tudo se tornar ainda mais interessante. E o que faz ainda mais sentido, né? Se não é o próprio Kakashi pra explicar a técnica, ninguém melhor do que o seu rival pra fazer isso, que já viu ele utilizando esse jutsu. Então, o Maitugai explica que o Chidori é o único jutsu original criado pelo Kakashi, o ninja que copia. Ele diz que esse é um jutsu feito para assassinato,
E o segredo está na pressão da velocidade e na imensa quantidade de chakra produzida pela ativação extrema do braço. Por ser um ataque de linha direta e que gasta uma certa energia do Kakashi, essa técnica é pra finalizar o inimigo, tá ligado? Não tem jeito. Essa técnica não é pra manter a luta ativa, é pra finalizar de vez. O Chidori é basicamente a concentração de uma grande quantidade de chakra na mão dominante, com a liberação em forma de impulso. O resultado é um chakra poderoso e cortante, com um som agudo. Como o próprio Maetogai afirma, esse som é simplesmente o som de 1000 pássaros. Isso é muito louco, né? E é o que dá o nome ao jutsu, Chidori. E o mais interessante é que, nessa explicação, parece que o foco principal do jutsu é a velocidade do usuário. Mas, de novo, isso não é exatamente o caso. Mesmo antes, quando o Kakashi utilizava o Haikiri, ele ativava o jutsu mesmo não se movendo, tipo naquela cena com o Orochimaru, por exemplo. O Kakashi ativa o Haikiri na mão e fica parado. Então dá pra pensar que, será que essa é a diferença entre o Chidori e o Haikiri? Que o Chidori precisa de movimento rápido e o Haikiri não? Mas a verdade Acho que não, né? Porque o Sasuke, ele cria variantes que não necessitam do movimento corporal dele. é que não é bem assim. Porque se você analisa bem, logo de cara, quando o Sasuke enfrenta o Gaara a primeira vez, ele também ativa o Chidori parado. Sasuke utiliza os selos de mão, canaliza o chakra Raiton, e nisso ele começa a se movimentar em grande velocidade. Mas claro que essa não é a única cena, já que no Vale do Fim, na primeira luta entre ele e o Naruto, o Sasuke também utiliza o Chidori parado. Tem também contra o Itachi, pô. Contra o Itachi ele ativa parado, inclusive ele destrói toda a parede lá do hotel. E quando ele vai em movimentação pra cima do Itachi, que ele passa a mover esse Chidori de fato, né? Você se lembra da cena em que o Sasuke tenta acabar com o Naruto, e nisso ele ativa o seu Chidori. Ele não se movimenta nem nada do tipo, e nisso ele foca o seu Chidori no peito do seu oponente. Então, o que parece é que a velocidade deixa sim o Chidori mais efetivo, e não é que o jutsu dependa dela para funcionar. E isso bate com o que a gente viu na primeira vez que o Kakashi utilizou o Chidori também. Naquela época, ainda era chamado de Chidori, mesmo sendo o Kakashi utilizando. Uma das cenas mais marcantes do mangá é simplesmente quando o Kakashi utiliza o seu Chidori, simplesmente sem possuir o seu Sharingan. O Minato impede, né? Isso é muito louco. Tudo isso, claro, para impressionar o Minato e todos ao seu redor. Ele ativou o seu Chidori parado e depois partiu em alta velocidade, com a intenção de destruir vários clones dos ninjas de Wagakure. E o interessante é que fica explícito que ele só consegue fazer tudo aquilo porque se movia em grande velocidade, claro, com o Chidori ativo em sua mão. Ou seja, nessa cena fica comprovado que dá sim para você utilizar o Chidori sem se movimentar, mas quanto mais rápido você for, mais forte o jutsu fica. É, estilo raio é muito conectado com velocidade, tá ligado? Tanto que, tipo assim, o Minato ele breca o Kakashi de soltar o Chidori quando ele não tinha o Sharingan, porque pelo fato dele não ter o Sharingan, ele não tinha um poder de percepção suficiente pra mira dele para com o Chidori ser efetiva. Tanto que nessa cena aí que o Minato breca o Kakashi, mesmo assim o Kakashi vai pra cima do ninja, o ninja fez uma espécie de substituição, então o Kakashi deixou as costas dele aberta pra ataque, tá ligado? Porque ele não tinha o poder do Sharingan pra ter um poder de percepção rápido o suficiente pra não errar o alvo, tá ligado? E pra, tipo assim, e automaticamente não errar o alvo correto. O fato dele não ter o Sharingan aqui deixava a técnica dele muito submissa a receber um contra-ataque pelo fato dele não ter um poder de percepção tão bom pra parar esse ataque caso esse ataque não fosse efetivo, tá ligado? Tanto é que é isso que o próprio Minato diz pro Kakashi. Esse jutsu é perigoso demais, porque você precisa se mover tão rápido para fazer ele funcionar bem. E nisso, você acaba ficando vulnerável a contra-ataques. E como eu já havia citado antes, o Kakashi fez isso sem ter o Sharingan naquele momento. Então, ele não tinha reflexo suficiente para reagir enquanto usava o Chidori. É por isso que a combinação de Chidori e Sharingan é tão perfeita. O Sharingan acaba resolvendo meio que esse problema. O Sharingan é um doujutsu tão perfeito que você pode prever os movimentos do inimigo mesmo em alta velocidade. E isso é lindo, porque o olho ali é do Obito. E, literalmente, ele acaba completando o jutsu do Kakashi. Mas aí, quando chega em Naruto Shippuden, a explicação do Chidori muda completamente. Caraca, isso aí eu não tava ligado não, deixa eu ver. Isso tudo vem daquela explicação do Kakashi sobre a transformação da natureza, você se lembra? Isso é retratado quando ele tá ensinando o Naruto a criar o Rasen Shuriken. Ele fala que, para usar o Chidori, você precisa transformar a natureza do chakra em eletricidade, ou seja, mudar para o estilo raio. Depois disso, ainda tem que moldar a forma do chakra para que ela se descarregue corretamente.
E isso faz todo sentido, porque aí o Chidori pode ser usado mesmo parado. E como eu já comprovei, a série mostra isso várias vezes. Nem sempre os personagens estão correndo quando ativam o jutsu. Apesar disso, eu curto muito aquela ideia dos databooks. Ah, entendi. Então, tipo assim, no passado, o Chidori era meio que perigoso, porque ele precisava de um ninja em movimento e sem margem de erro pra acertar a técnica. E o que muda, eu acho que baseado no que ele falou, é que, tipo assim, depois foi entendido que você pode usar essa técnica mesmo sem estar em movimento constante, né? A de que, se você estiver se movendo rápido demais, o chakra colapsa na sua mão dominante, e querendo ou não, isso acaba tornando o jutsu ainda mais estiloso. Mas claro que o jutsu só funciona dessa forma se o personagem realmente estiver se movendo muito rápido. Aí não dá pra ficar fazendo pose com o jutsu ativado, fala sério. Uma das cenas que retrata isso melhor é quando o Sasuke utiliza o seu Chidori contra o Itachi. Ó o sangue na mão dele, que da hora. Naquele hotel, cara, aquela cena é simplesmente épica. Tudo bem que o Sasuke é massacrado depois, mas antes disso a gente vê que ele tá usando o jutsu dele com tudo. O chakra acaba se espalhando por todo o braço, a fúria em seu olhar, tudo acaba se encaixando com essa ideia de sobrecarga. E isso explica do porquê que ele teve que usar aquela proteção enfaixada no braço no exame Chunin. Sem tirar que, tipo assim, olha que da hora a parede destruída com a técnica andando. Muito louco, né, mano? O Itachi teve que ser brabo pra parar essa técnica, mano. Pra você ver o nível que o Itachi tá. O que, querendo ou não, era uma proteção pro seu braço naquele momento, já que ele tinha recém aprendido aquele jutsu. Foi fala sério aqui, nação, aquele design do Sasuke, quando ele vai enfrentar o Sasuke, é simplesmente arrepiante. O Itachi, né? Muito maneiro. Na minha opinião, esse é um dos melhores designs do personagem. Eu também acho, mano. Essa roupa preta dele aí com essas ataduras na mão é muito maneiro, tá maluco? E se você concorda comigo, me fortalece com seu like, se inscreve no canal, hypa esse vídeo, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é muito fã do Sasuke e também do Kakashi. E voltando pro tema do vídeo, sabemos que isso de se movimentar nunca foi tratado como uma fraqueza do Chidori, o que é uma pena. Porque, somando isso ao fato de ele só poder usar 2 vezes por dia, era uma baita limitação. Mas eu acho que esse problema é sanado porque depois do Kakashi ter o Sharingan, nenhum outro usuário do Chidori dominou essa técnica sem o Sharingan, tá ligado? O próprio Sasuke no clássico domina já tendo o Sharingan, e depois a Sarada agora no Boruto também domina essa técnica após ter o Sharingan, tá ligado? Então esse problema da falta de Sharingan é sanado pelo fato de que todo mundo que domina posterior ao Kakashi já tem Sharingan, tá ligado? E tipo, talvez o Chidori realmente machucasse o braço e usar várias vezes poderia até dificultar os movimentos depois. O detalhe mais claro sobre isso é que de fato o Sasuke usava uma proteção, e a gente vê que antes dele utilizar o Chidori contra o Gaara, ele acaba soltando aquela faixa preta do seu braço, e ao que tudo indica, parecia que aquilo estava meio que protegendo o braço dele de todo aquele chakra. Mas isso aqui é só uma teoria, já que a gente nunca teve de fato uma explicação direta do autor sobre aquilo. Tudo acaba ficando meio que na entrelinha. Depois disso, a gente vê que o Sasuke não se preocupa mais com isso, uma vez que, em suas lutas contra o Naruto, como por exemplo, no telhado do hospital e até mesmo no Vale do Fim, ele utiliza o Chidori sem se preocupar. O que comprova que, talvez, com o tempo, ele acabou dominando o jutsu de uma forma que não sofresse mais os efeitos colaterais. O que só comprova que, de fato, o Sasuke era um gênio nato, por dominar um jutsu tão completo, tão rápido. E o curioso, falando sobre o Kakashi, é que parece que ele nunca sofreu com isso. O braço dele sempre ficou de boa nessas situações. Bom ponto, mano. O Kakashi nunca me mostrou ferimentos no braço pelos do Chidori, assim como o Sasuke mostrou no começo da parada, tá ligado? Mesmo na primeira vez que ele utiliza o Chidori em combate, a gente vê que a Rin realmente o cura, só que isso aí só acontece porque ele tomou um contra-ataque. Ou seja, não foi por causa do jutsu em si. Que foi a fraqueza desse Chidori de não ter Sharingan, né? Ah, e tem gente que acha que o Kakashi criou o Chidori tentando colocar o estilo raio no Rasengan. Opa, não é não? O que eu acredito, segundo o que a obra mostrou, é que de fato ele tentou combinar e falhou. Sim, aí ele criou o Chidori, porque ele não conseguiu colocar o estilo raio no Rasengan que ele dominou, né? Isso ele acabou criando o Chidori, mas isso nunca foi mostrado de fato. Ele até fala que consegue copiar os jutsus de rank A, tipo o Rasengan, mas e se eu te falar que o Kakashi conseguiu dominar até mesmo o Rasengan e não o copiou, você acreditaria? O Minato ensinou ele, pô. Basta você analisar um pouco. Se o Kakashi desenvolveu o Chidori com base no que ele havia observado do Rasengan, obviamente ele não copiou esse jutsu, uma vez que, de fato, ele não tinha o Sharingan naquela época. Ele dominou, ele aprendeu com a genialidade dele mesmo. Ou seja, ele já conhecia o Rasengan muito antes, mas não conseguiu combiná-la com seu estilo raio.
E lembrando, o Minato já conhecia o Rasengan na época que era sensei do Kakashi. E isso fica comprovado no one shot do Minato, uma vez que ele cria o Rasengan ainda jovem. E é da hora que, tipo assim, ó o nome que o Minato colocou no Rasengan de primeira instância antes do Jiraiya falar pra ele. Isso aí saiu no mangá do Minato recente, né? Espiral de vento do cabelo do Jiraiya. Mano, ele meteu o nome longão, é que aqui na tela não tá mostrando, mas ó, espiral de vento do cabelo do Jiraiya, inspirado pela esfera estilo gêmeos de sobremesa. E o Kakashi era só uma criança naquela época. Então se o Kakashi congelada, mano, ó que maluco. tivesse aprendido o Rasengan com o Minato, com certeza teria sido mencionado. Até porque quando o Jiraiya ensina o Rasengan pro Naruto, fica bem claro que só ele e o Minato conheciam o Jutsu. É maneiro que ele mete o nome nada a ver, o Minato, quando ele acaba de criar. Aí o Jiraiya fala, pô, mano, deixa só o Rasengan, velho, papo reto. Aí ele, Rasengan é um bom nome. Ele mete o nome, tipo assim, com umas 8 palavras, tá ligado? Se o Kakashi soubesse, o Jiraiya teria falado, e isso parecia certo na obra naquele momento. Talvez você possa mencionar que aconteceu um retcon, e de fato não dá pra negar isso. Mas eu também não subestimaria o Kakashi, dizendo que de fato ele conseguiu dominar essa técnica só de observar o Minato Ele dominou e não explanou, tá ligado? utilizando. Afinal, estamos falando de um dos maiores gênios de toda a franquia. E convenhamos, você realmente acha que o anime de Naruto deixaria passar a chance de mostrar, nem que fosse em um episódio filler ou simplesmente numa cena flashback, um momento em que o Minato ensinasse o Rasengan pro Kakashi? Fala sério, isso seria realmente demais. E nossa, seria top. Não faz o menor sentido eles ignorarem isso. Além do mais, essa ideia de que o Chidori nasceu de uma falha tentativa de infundir o elemento raio no Rasengan também não cola, uma vez que sabemos que essas são duas formas completamente diferentes de manipular o chakra. Pô, mas calma aí, agora eu fiquei com uma dúvida, porque o Kakashi ele fala isso, ele fala que ele criou o Chidori porque ele não conseguiu misturar o elemento raio no seu Rasengan. Tanto que depois ele meio que troca essa ideia com o Boruto, e aí o Boruto aprende meio que por acidente fazer, acho que se não me engano é o Rasengan desaparecedor. Não, acho que o Rasengan desaparecedor é com vento. Não, é o Rasengan de lâmina lá que é com vento. Não é o Rasengan desaparecedor que é com raio? Enfim, eu sei que o Kakashi explica isso pro próprio Boruto e o Boruto domina, pô. O Rasengan, querendo ou não, gira e colapsa o chakra num redemoinho, enquanto o Chidori canaliza o chakra como uma descarga, ou seja, são naturezas totalmente distintas. Agora, sobre a diferença entre o Chidori e o Haikiri, ela também não tem nada a ver com o processo da criação do Jutsu em si. Kakashi criou o Jutsu e o batizou de Chidori. O nome Haikiri, cortador do relâmpago, veio depois que ele supostamente cortou um relâmpago no meio, né? Cortou um raio com essa técnica, e o nome ficou famoso. Só que os livros de dados tratam Chidori como um jutsu de rank A, enquanto o Haikiri é listado como um jutsu de rank S. Isso aí não é pouca coisa. E a maior diferença e prova disso é que, quando você compara um jutsu de rank A com um rank S, é a mesma coisa de você comparar um Rasengan comum com um Rasen Shuriken com a liberação de vento. Querendo ou não, essa é a mesma distinção que o Databook acaba colocando entre os jutsus. O Sasuke continua chamando o jutsu dele de Chidori durante toda a série, já que ele nunca utiliza de fato o Haikiri. Um bom exemplo disso é a luta contra o Deidara. O Deidara chama o ataque de Haikiri, mas o Sasuke corrige ele na hora, chamando o jutsu dele de Chidori. Não, isso é muito maneiro. Isso provavelmente é uma forma de diferenciar os dois personagens, tanto o Kakashi quanto o Sasuke, e deixar cada um com sua identidade única. O Sasuke, ele sustenta o nome Chidori porque, tipo assim, ele se torna o detentor dessa técnica. Então, as variáveis que ele faz com essa técnica ainda tem esse nome exatamente pra diferenciar a técnica do Kakashi, que ele evoluiu pra Haikiri, tá ligado? Então, meio que, tipo assim, até onde eu sei, o Sasuke mantém o nome pra manter a originalidade da técnica dele, enquanto o Kakashi, ele faz uma nova versão do jutsu mais avançada, criada por ele, de domínio dele, que tem um novo nome, tá ligado? E parando pra pensar de uma forma mais simbólica, no caso do Sasuke até que faz todo sentido, já que ele é orgulhoso e não quer ser conhecido como só um clone do Kakashi. Ele quer ser reconhecido por sua conta própria. E o mais curioso é que, mesmo com o mesmo jutsu base, o Sasuke fez muito mais variações de Chidori do que o Kakashi fez com o Haikiri. Mas, tipo assim, quase o dobro, tá ligado? O Sasuke criou a espada Chidori, a lança Chidori, o Chidori Nagashi, que é literalmente o fluxo de eletricidade pelo corpo. Ele estendeu o Chidori por suas armas, braços, e até mesmo utilizou ele com seus armamentos de forma ofensiva tanto quanto defensiva. E você pode ver que essas variáveis que o Sasuke criou, ele não precisa estar em movimento, tá ligado? Pra você ver como ele dominou a técnica tão bem que ele diversificou ela, mano. Isso é muito maneiro. Ou seja, se você para pra analisar todas as formas que o Sasuke utilizou de fato o Chidori, cara, a lista fica enorme.
Já o Kakashi, apesar de também ter suas variações, ele só tem mais ou menos 2 ou 3 versões notáveis, incluindo o Kamui Haikiri, que ele só utiliza no final da série, que tecnicamente nem é só o Haikiri, porque ele envolve os poderes do Mangekyo Sharingan. Ele também tem o Haikiri em formato de animal, como um cão de raio, utilizado contra o Pen, e aquela forma expandida que ele utiliza contra o Obito. Não, essa técnica é transmissão Chidori, eu acho que ele faz um clone e vai cortando tudo, é muito louca, mano. Essas, querendo ou não, são variações legais, mas o Sasuke definitivamente foi mais criativo e explorou melhor o potencial do Chidori. A real é que com tudo que mostramos até aqui, dá a entender que o Haikiri parece ser apenas uma versão mais refinada e até mesmo mais concentrada e polida do Chidori, algo que o Kakashi dominou perfeitamente ao longo dos anos. Mas tecnicamente, os dois jutsus são a mesma base, e querendo ou não, a única diferença que a gente de fato vê é a nomenclatura do jutsu. E as variações que cada ninja criou, né? O Kakashi criou as dele com Haikiri e o Sasuke criou as dele com Chidori, tá ligado? Diferenciando uma técnica da outra, não baseada no nome, e sim baseada no usuário, tá ligado? Tipo assim, no meu entendimento, a diferença do Chidori pro Haikiri é que o Haikiri é as técnicas de raio que o Kakashi usa, enquanto o Chidori é as técnicas de raio que o Sasuke usa, tá ligado? Refinamento e principalmente quem está usando. Por exemplo, você chamaria aquele mesmo ataque que acabou cortando Jubidara em 2 de um jutsu de ranking A? Provavelmente não, né? Isso só mostra que sim, usuários mais fortes fazem jutsus mais fortes, mesmo que o nome do jutsu ou o ranking técnico seja o mesmo. Ou se o Haikiri tivesse alguma vantagem única que o Chidori não tem, você acha mesmo que o Sasuke não teria aprendido ou adaptado isso ao longo do Shippuden? Claro, se você curtiu essa análise, deixa sua opinião nos comentários e uma sugestão de vídeos também. Cara, é sério, tem inúmeros vídeos muito legais aqui no canal, então não perde tempo e confere também agora mesmo. Tudo vídeo bom mesmo. É isso, nação. A única coisa que eu te peço é deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, hypa esse vídeo também e compartilha esse vídeo com seus amigos. Você fazendo isso me ajuda e me ajuda muito. Ó, vale citar também, muito brabo esse conteúdo, tá? E vale citar também que, tipo assim, eu lancei um vídeo em colaboração até, o Emanuel até me ajudou a fazer esse roteiro, que é esse aqui, ó, que são todas as versões de Chidori, Haikiri e Raio Roxo, que também é a técnica que o Kakashi desenvolve depois que ele perde o Sharingan, ele faz o Raio Roxo, que aparece em Boruto. Vou deixar aqui nas sugestões, veja que é bem legal, tá ligado? E claro, você não tem nada a perder com isso, é isso. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui e eu te espero num próximo vídeo. É isso, tropa. Pô, maneiro demais, já deixei o like, conteúdo bom, hein? Ô, edição boa, hein, Emanuel? Que isso, hein, cara? Tá maluco? Mas é isso, tropa. Continua conferindo os conteúdos, dá uma passada lá no canal Nação Nerd, que é muito maneiro também, tem muita coisa legal. E eu vou deixar aqui, ó, nos cards e também aqui na sugestão, o vídeo que eu fiz sobre todas as versões de Chidori, Haikiri e também Raio Roxo. É bem legal e complementa muito esse conteúdo, tá? Se você gostou, você pode ficar aqui também e ver outros reacts, confira o vídeo que eu te indiquei e depois passa lá no canal Nação Nerd, tem muito conteúdo bom, viu, tropinha? Pô, gostei, viu? Gostei, que top. Que top, tá maluco? Deixa seu like se você gostou. Vota em mim lá no Invest, que eu tô competindo lá. Vota lá. É só tacar Radar Anime, ou senão Camus com K e com Z lá no Invest. Vou deixar o link na descrição. Então só colar, eu vou falar. Valeu muito a pena eu ficar aqui um pouco mais pra poder ver esse vídeo que de fato tá muito bom, viu? Deixa seu like se você gostou. Se inscreva e vire membro pra apoiar. Por aqui eu vou indo nessa. Até a próxima e fui!